Capítulo 41. Diego Garza, o comandante da guardia, subiu correndo para os aposentos residenciais, ainda segurando o tablet de Mônica Martim. O tablet continha uma gravação telefônica, uma conversa entre um rabino húngaro chamado Ieda Kovis e algum tipo de informante da internet, e o conteúdo chocante da gravação tinha deixado pouquíssimas opções para o comandante Garza. Quer Valdespino estivesse ou não por trás da conspiração assassina alegada pela informante, Garza sabia que, quando o áudio se tornasse público, a reputação de Valdespino estaria destruída para sempre. Devo alertar o príncipe e isolá-lo das consequências. Valdespino deve ser retirado do palácio antes que a história vaze. Na política, percepção é tudo, e os vendedores de informações, justa ou injustamente, estavam para jogar Valdespino aos lobos. Sem dúvida, o príncipe herdeiro não poderia ser visto perto do bispo esta noite. Mônica Martim, a coordenadora de RP, tinha aconselhado Garza a convencer o príncipe a fazer uma declaração imediatamente, para não correr o risco de parecer cúmplice. Ela está certa, Garza sabia. Precisamos colocar Julian na televisão. Agora. Garza chegou ao topo da escada e foi andando sem fôlego pelo corredor, na direção do apartamento de Julian, olhando o tablet. Além da foto da tatuagem franquista e da gravação do telefonema do rabino, a iminente divulgação de dados por parte do Conspiracinet incluiria uma terceira e última revelação, algo que, Mônica alertou, colocaria ainda mais lenha na fogueira. Uma constelação de dados, era como ela havia chamado aquilo, descrevendo uma coleção de informações ou factoides aparentemente aleatórios e disparatados que os teóricos da conspiração seriam encorajados a analisar e conectar para criar possíveis constelações. Eles não são melhores do que fanáticos pelo zodíaco, pensou Garza, furioso, criando formas de animais a partir do arranjo aleatório das estrelas. Infelizmente, os dados do Conspiracinet que estavam no tablet pareciam formulados para se juntar numa única constelação. E, segundo o ponto de vista do palácio, não era uma constelação bonita. Conspiracinet. Com o assassinato de Kirsch, o que sabemos até agora, Edmund Kirsch compartilhou sua descoberta científica com 3 líderes religiosos: o bispo Antônio Valdespino, o Alama Sieda Alfadu e o rabino Ieda Kovis. Kirsch e Alfadu estão mortos e o rabino Ieda não atende mais ao telefone de sua casa e parece ter sumido. O bispo Valdespino está vivo e bem, e foi visto pela última vez atravessando a praça em direção ao Palácio Real. O assassino de Kirsch, identificado como o almirante Luiz Ávila, tem uma tatuagem que o liga a uma facção franquista ultraconservadora. Será que o bispo Valdespino, um conhecido conservador, também é franquista? E, finalmente, segundo fontes internas do Guggenheim, a lista de convidados do evento estava fechada. No entanto, o nome do assassino Luiz Ávila foi acrescentado no último minuto a pedido de alguém de dentro do Palácio Real. A pessoa no museu que cedeu a esse pedido foi a futura rainha consorte Ambra Vidal. O Conspiracinet gostaria de agradecer ao informante monte@iglesia.org pela substancial colaboração para esta matéria. Monte@iglesia.org? Garza já havia concluído que o endereço de e-mail devia ser falso. Iglesia.org era um importante site católico na Espanha, uma comunidade virtual de padres, leigos e estudantes dedicados aos ensinamentos de Jesus. O informante parecia ter falsificado de alguma forma o domínio de modo que todas as alegações parecessem ter vindo do Iglesia.org. Esperto, pensou Garza, sabendo que o bispo Valdespino era profundamente admirado pelos católicos devotos que administravam o site. O comandante se perguntou se esse colaborador virtual seria a mesma pessoa que ligara para o rabino. Quando chegou à porta do apartamento, pensou em como daria a notícia ao príncipe. O dia tinha começado de modo bastante normal e, de repente, parecia que o palácio estava travando uma guerra contra fantasmas. Um informante sem rosto chamado Monte. Uma constelação de dados. Para piorar ainda mais, Garza continuava sem notícias de Ambra Vidal e Robert Langdon. Deus nos ajude se a mídia souber das atitudes desafiadoras de Ambra esta noite. O comandante entrou sem bater. Príncipe Julián? Gritou, indo rapidamente para a sala. Preciso falar com o senhor a sós por um momento. Chegou à sala e parou bruscamente. Vezia. Don Julian? Gritou, andando de volta até a cozinha. Bispo Valdespino? Examinou todo o apartamento, mas o príncipe e Valdespino não estavam ali. Ligou imediatamente para o celular do príncipe e ficou espantado ao ouvir um telefone tocando. O som era fraco, mas audível, e vinha de algum lugar dentro do aposento. Tentou de novo e, desta vez, acompanhou o toque abafado até um pequeno quadro na parede que, ele sabia, ocultava o cofre do apartamento. Julian trancou o telefone no cofre. Garza não podia acreditar que o príncipe abandonaria seu telefone numa noite em que as comunicações eram tão fundamentais. E para onde eles foram? Garza tentou, então, ligar para o celular de Valdespino, esperando que o bispo atendesse. Para sua perplexidade absoluta, um segundo toque abafado soou dentro do cofre. Valdespino também largou o telefone dele. Cada vez mais apreensivo e com os olhos arregalados, saiu correndo do apartamento. Nos minutos seguintes, disparou pelos corredores gritando, procurando tanto nos andares de cima como nos de baixo. Eles não podem ter evaporado. Quando finalmente parou de correr, pegou-se sem fôlego na base da elegante escadaria de Sabatini. Baixou a cabeça, derrotado. Agora o tablet estava dormindo, mas na tela enegrecida dava para ver o reflexo do afresco no teto, diretamente acima. A ironia era cruel.
O afresco era a grandiosa obra-prima de Jacinto, a religião protegida pela Espanha. Capítulo 42. Enquanto o Gulfstream G550 subia até a altitude de cruzeiro, Robert Langdon olhava, sem expressão, pela janela oval e tentava organizar as ideias. As últimas 2 horas tinham sido um redemoinho de emoções, desde a empolgação de assistir ao início da apresentação de Edmond até o horror dilacerante de ver seu assassinato medonho. E o mistério da apresentação só parecia se aprofundar à medida que Langdon pensava nela. Que segredo Edmond descobriu? De onde viemos? Para onde vamos? As palavras de Edmond na escultura espiral, mais cedo, retornaram à mente de Langdon. Robert, a descoberta que eu fiz, responde claramente a essas 2 perguntas. Edmond tinha dito que resolvera 2 dos maiores mistérios da vida. No entanto, pensou Langdon, como a notícia poderia ser tão perigosamente incômoda a ponto de alguém tê-lo assassinado para manter tudo em segredo? Só tinha certeza de que Edmond estava se referindo à origem e ao destino dos seres humanos. Que origem chocante Edmond descobriu? Que destino misterioso? O ex-aluno tinha se mostrado otimista e animado com relação ao futuro, assim parecia improvável que sua previsão fosse algo apocalíptico. Então o que Edmond poderia ter previsto que preocupasse tanto os clérigos? Robert? Ambra se materializou perto dele com uma xícara de café quente. Você disse que queria puro? Perfeito, obrigado. Langdon aceitou a xícara, agradecido, esperando que um pouco de cafeína ajudasse a desatar seus pensamentos embolados. Ambra sentou-se diante dele, pegou uma garrafa elegantemente ornamentada e se serviu de uma taça de vinho tinto. Edmond carrega um estoque de Chantal Montrose a bordo. É uma pena desperdiçar. Langdon tinha provado Montrose uma vez, numa antiga adega secreta sob o Trinity College em Dublin, enquanto pesquisava o manuscrito com iluminuras conhecido como Livro de Kells. Ambra segurou a taça com as 2 mãos e, enquanto a levava aos lábios, olhou para Langdon por cima da borda. De novo ele se pegou estranhamente desarmado pela elegância natural daquela mulher. Andei pensando, começou ela. Você disse antes que Edmond esteve em Boston e perguntou sobre várias histórias da criação? Há cerca de 1 ano. Ele estava interessado nos diferentes modos pelos quais as principais religiões responderam à pergunta, de onde viemos? Então talvez esse seja um bom lugar para começarmos, não é? Talvez possamos descobrir em que ele estava trabalhando. Sou totalmente a favor de começar pelo início, mas não sei direito o que há para descobrir. Só existem 2 escolas de pensamento sobre a nossa origem. A ideia religiosa de que Deus criou os seres humanos totalmente formados e o modelo darwiniano em que nós nos arrastamos para fora da sopa primordial e finalmente evoluímos até virar seres humanos. E se Edmond descobriu uma terceira possibilidade? Perguntou Ambra, com os olhos castanhos brilhando. E se isso for parte da descoberta? E se ele provou que a espécie humana não veio de Adão e Eva nem da evolução darwiniana? Langdon precisou admitir que uma descoberta assim, uma história alternativa para a origem humana, seria capaz de abalar o planeta, mas simplesmente não conseguia imaginar o que poderia ser. A teoria da evolução de Darwin é extremamente bem estabelecida porque é baseada em fatos cientificamente observáveis, disse ele. E ilustra com clareza como os organismos evoluem e se adaptam ao ambiente com o correr do tempo. A teoria da evolução é aceita pelas mentes mais afiadas da ciência. É mesmo? Já vi livros argumentando que Darwin estava totalmente errado. O que ela diz é verdade, entoou Winston ao telefone, que estava recarregando na mesa à frente deles. Mais de 50 títulos foram publicados somente nas últimas 2 décadas. Langdon tinha esquecido que Winston ainda estava com eles. Alguns desses livros foram best-sellers, acrescentou Winston. O que Darwin entendeu errado. Derrotando o darwinismo. A caixa preta de Darwin. O julgamento de Darwin. O lado sombrio de Charles Darwin, interrompeu Langdon, totalmente consciente do número substancial de livros que diziam provar que Darwin estava errado. Na verdade, eu li 2 há algum tempo. Pressionou Ambra. Langdon deu um sorriso educado. Bom, não posso falar por todos, mas os 2 que eu li argumentavam a partir de um ponto de vista fundamentalmente cristão. Um deles chegava ao ponto de sugerir que todos os registros fósseis foram postos por Deus com o objetivo de testar nossa fé. Ambra franziu a testa. Certo, então eles não fizeram você mudar de ideia. Não, mas me deixaram curioso, por isso pedi a opinião de um professor de biologia de Harvard sobre os livros. Langdon sorriu. O professor, por sinal, era o falecido Stephen J. Gould. Por que eu conheço esse nome? Perguntou Ambra. Stephen J. Gould, explicou Winston imediatamente. Famoso biólogo evolucionário e paleontólogo. Sua teoria do equilíbrio pontuado preencheu algumas lacunas no registro fóssil e ajudou a sustentar o modelo de evolução de Darwin. Gould simplesmente riu, lembrou Langdon, e me disse que a maioria dos livros anti-Darwin são publicados por entidades como o Institute for Creation Research, uma organização que pesquisa a criação mas, segundo seus próprios materiais de divulgação, considera a Bíblia um relato literal e infalível de fatos históricos e científicos. O que quer dizer, emendou Winston, que eles acreditam que as sarças ardentes podem falar, que Noé conseguiu enfiar todas as espécies vivas num único barco e que as pessoas se transformam em estátuas de sal. Não são os alicerces mais firmes para uma organização de pesquisa científica. Verdade, concordou Langdon.
No entanto, existem alguns livros não religiosos que tentam desacreditar Darwin a partir de um ponto de vista histórico, acusando de roubar sua teoria do naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, o primeiro a propor que os organismos se transformavam reagindo ao ambiente. Essa linha de pensamento é irrelevante, professor, observou Winston. O fato de Darwin ser culpado ou não de plágio não altera a veracidade de sua teoria evolucionária. Não posso questionar isso, disse Ambra. Assim, Robert, presumo que, se você perguntasse ao professor Gould de onde viemos, ele responderia, sem sombra de dúvida, que nós evoluímos a partir dos primatas. Langdon assentiu. Estou explicando a meu modo, mas essencialmente Gould me garantiu que entre os cientistas de verdade não existe dúvida de que a evolução está acontecendo. Empiricamente nós podemos observar o processo. Ele acreditava que as melhores perguntas eram, por que a evolução está acontecendo? E como ela começou? Ele deu alguma resposta? Perguntou Ambra. Nenhuma que eu pudesse entender, mas ilustrou o argumento com uma experiência mental. Chama-se experiência do corredor infinito. Langdon fez uma pausa, tomando outro gole de café. É uma ilustração útil, entoou Winston antes que Langdon pudesse falar. Imagine-se andando por um corredor comprido, tão comprido que é impossível ver de onde você veio ou para onde está indo. Langdon assentiu, impressionado com a amplitude dos conhecimentos de Winston. Então, lá atrás, à distância, continuou Winston, você escuta o som de uma bola quicando. E quando se vira, vê uma bola quicando na sua direção. Ela vem quicando cada vez mais perto, até que finalmente passa por você e segue em frente, quicando até sumir. Correto, disse Langdon. A questão não é, a bola está quicando, porque sem dúvida a bola está quicando. Podemos observá-la. A questão é, por que ela está quicando? Como começou a quicar? Alguém deu um chute nela? É uma bola especial que simplesmente gosta de quicar? As leis da física nesse corredor implicam que a bola não tem opção a não ser quicar para sempre. O argumento de Gould, concluiu Winston, é que, como acontece com a evolução, não podemos enxergar suficientemente longe, no passado, para ver como o processo começou. Exato, concordou Langdon. Só podemos observar que ele está acontecendo. Um desafio semelhante ao que enfrentamos para entender o Big Bang, disse Winston. Os cosmólogos criaram fórmulas elegantes para descrever o universo em expansão durante qualquer período de tempo t no passado ou no futuro. Mas, quando tentam ver o instante em que o Big Bang ocorreu, em que t é igual a zero, a matemática enlouquece, descrevendo o que parece ser um ponto místico de calor e densidade infinitos. Langdon e Ambra se entreolharam impressionados. Correto de novo, admitiu Langdon. E como a mente humana não é equipada para abordar muito bem o infinito, hoje em dia a maior parte dos cientistas discute o universo apenas em termos de instantes depois do Big Bang, onde t é maior do que zero. O que garante que a matemática não fique mística. Um colega de Langdon em Harvard, um solene professor de física, tinha ficado tão farto dos estudantes de filosofia que compareciam ao seu curso sobre origens do universo que finalmente colocou uma placa na porta da sala. Na minha sala t é zero. Para todas as indagações em que t igual zero, visite, por favor, o departamento de religião. E a panspermia? Perguntou Winston. A ideia de que a vida na Terra foi semeada a partir de outro planeta por um meteoro ou poeira cósmica. A panspermia é considerada uma possibilidade cientificamente válida para explicar a existência da vida no planeta. Mesmo se for verdade, objetou Langdon, essa teoria não diz como a vida começou no universo. Só estamos embromando, ignorando a origem da bola quicando e adiando a grande questão, de onde vem a vida? Winston ficou em silêncio. Ambra tomou um gole de vinho, divertindo-se com o embate entre eles. Quando o Gulfstream G550 alcançou a altitude de cruzeiro e se estabilizou, Langdon ficou pensando no que significaria para o mundo se Edmond realmente tivesse encontrado a resposta para a pergunta ancestral: de onde viemos? E, no entanto, segundo Edmond, essa resposta era apenas parte do segredo. Qualquer que fosse a verdade, o futurólogo tinha protegido os detalhes da sua revelação com uma senha formidável, um verso de 47 letras. Se tudo corresse de acordo com o plano, em pouco tempo Langdon e Ambra iriam descobri-la dentro da casa de Edmond em Barcelona. Capítulo 43. Quase uma década depois de ter sido criada, a Dark Web continua sendo um mistério para a maioria dos usuários da internet. Inacessível através dos mecanismos de busca tradicionais, essa área sinistra e sombria da rede mundial fornece acesso anônimo a um espantoso cardápio de mercadorias e serviços ilegais. Desde seu início humilde abrigando o Silk Road, o primeiro mercado negro para drogas ilegais na internet, a Dark Web cresceu até virar uma rede gigantesca de sites ilícitos que comercializam armas, pornografia infantil, segredos políticos e até profissionais de aluguel, inclusive prostitutas, hackers, espiões, terroristas e assassinos. Toda semana milhões de transações são realizadas na Dark Web e, nesta noite, perto dos bares de ruína de Budapeste, um dos serviços contratados ali estava para ser concluído. O homem de boné e jeans movia-se discretamente pela rua Kazinzi, permanecendo nas sombras enquanto seguia a presa. Nos últimos anos, missões como aquela tinham se transformado no seu ganha-pão e eram sempre negociadas através de um punhado de redes populares. Um Friendly Solution, Hitman Network e Beza Máfia. A indústria dos matadores de aluguel movimentava bilhões de dólares e crescia diariamente, acima de tudo devido à garantia de negociações anônimas na Dark Web e pagamento com Bitcoin, impossível de ser rastreado.
A maioria dos serviços tinha a ver com fraudes de seguros, sociedades comerciais problemáticas ou casamentos turbulentos, mas as causas jamais eram uma preocupação para a pessoa contratada. Sem perguntas, pensava o matador. Essa é a regra não verbalizada que faz com que meu negócio funcione. Tinha aceitado o serviço desta noite alguns dias antes. Seu contratante anônimo havia oferecido 150 mil euros para vigiar a casa de um velho rabino e permanecer em contato para o caso de alguma ação ser necessária, o que, nesse caso, significava invadir a casa do homem e injetar-lhe cloreto de potássio na veia, causando sua morte imediata devido a um aparente ataque cardíaco. Hoje, inesperadamente, o rabino tinha saído de casa no meio da noite e pegado um ônibus para um bairro dilapidado. O assassino seguiu e depois usou o programa criptografado em seu smartphone para informar a novidade ao contratante. O alvo saiu de casa. Foi até a área de bares. Talvez para encontrar alguém? A resposta do contratante foi quase imediata. Executor. Agora, em meio aos bares de ruínas e os becos escuros, o que havia começado como uma tocaia se transformava num jogo mortal de gato e rato. O rabino Ieda Koves estava suando e sem fôlego enquanto ia pela rua Kazinzi. Seus pulmões ardiam e ele sentia que a bexiga estava a ponto de explodir. Só preciso de um toalete e de um pouco de descanso, pensou, parando no meio de um grupo reunido diante do Simpla, um dos maiores e mais famosos bares de ruína de Budapeste. Frequentadores de todas as idades e profissões formavam uma mistura tão eclética que ninguém olhou duas vezes para o velho rabino. Vou parar só um momento, decidiu ele, indo na direção do bar. Antigamente uma mansão de pedra espetacular, com sacadas elegantes e janelas altas, o bar Simpla agora não passava de uma casca dilapidada coberta por pichações. Enquanto cruzava o pórtico amplo daquela que já fora uma residência grandiosa, Koves viu uma mensagem em código na entrada. EGSHYGDREH. Demorou um momento para perceber que era somente a grafia fonética da palavra Egeszegedri, que em húngaro significa saúde. Ao entrar, olhou incrédulo o interior gigantesco do bar. No meio da mansão arruinada, havia um enorme pátio com os objetos mais estranhos que o rabino já vira. Um sofá feito de uma banheira, manequins montados em bicicletas suspensas no ar e um sedã Trabant da Alemanha Oriental, que tinha sido estripado e agora servia como assento improvisado para os clientes. O pátio era cercado por paredes adornadas com uma colcha de retalhos de pichações feitas com tinta spray, cartazes da era soviética, esculturas clássicas e plantas penduradas que se derramavam pelas sacadas interiores apinhadas de fregueses, todos oscilando às batidas fortes da música. O ar cheirava a cigarro e cerveja. Casais jovens se beijavam apaixonadamente em plena vista, enquanto outros fumavam discretamente cachimbos pequenos e tomavam tragos de pálinka, uma popular aguardente de fruta engarrafada na Hungria. Koves sempre tinha achado irônico que os seres humanos, apesar de serem a criação mais sublime de Deus, no fundo ainda fossem animais, e seu comportamento, em grande medida, fosse provocado pela busca por confortos básicos. Nós confortamos o corpo físico na esperança de que a alma também encontre conforto. Koves passava boa parte do tempo aconselhando pessoas que cediam exageradamente às tentações animais da carne, acima de tudo, comida e sexo. Com o crescimento do vício em internet e em drogas baratas, seu trabalho ficava mais desafiador a cada dia. O único conforto básico de que Koves necessitava no momento era um banheiro, por isso ficou consternado ao encontrar uma fila de 10 pessoas. Incapaz de esperar, subiu cautelosamente a escada, onde lhe disseram que encontraria vários outros toaletes. No segundo andar da mansão, o rabino se moveu por um labirinto de salas e quartos interligados, cada qual com seu próprio bar ou lugar para sentar. Perguntou a um garçom sobre o banheiro e o homem apontou para um corredor a uma boa distância dali, aparentemente acessível por uma comprida sacada acima do pátio. Koves foi rapidamente para a sacada, apoiando-se no corrimão. Enquanto andava, olhou o pátio movimentado lá embaixo, onde um mar de jovens girava com a pulsação profunda da música. Então viu. Parou, seu sangue de repente gelado. Ali, no meio da multidão, estava o homem de boné e jeans olhando diretamente para ele. Por um breve instante os dois se encararam. Então, com a velocidade de uma pantera, o homem de boné partiu para a ação, abriu caminho entre os fregueses e subiu correndo a escada. O assassino subia depressa, examinando cada rosto pelo qual passava. O bar Simpla era bastante familiar para ele. Subiu até a sacada onde seu alvo estivera. O rabino havia sumido. Não passei por você, pensou o matador, o que significa que ainda está no prédio. Levantando o olhar para um corredor escuro adiante, o assassino sorriu, suspeitando de que sabia exatamente onde seu alvo tentaria se esconder. O corredor era apertado e fedia a urina. Na outra ponta havia uma porta de madeira empenada. O matador foi andando com estardalhaço e bateu com força à porta. Silencio. Bateu de novo. Uma voz profunda lá dentro grunhiu, dizendo que o lugar estava ocupado. Bochachomeg. Desculpou-se o matador num tom de voz suave e fingiu que estava se afastando, fazendo barulho. Então deu meia volta em silêncio e retornou à porta, encostando o ouvido na madeira. Dentro, podia ouvir o rabino sussurrando desesperadamente em húngaro. Alguém está tentando me matar. Ele estava na frente da minha casa. Agora me encurralou dentro do bar Simpla em Budapeste. Por favor, mande ajuda. Aparentemente o alvo tinha ligado para o 112, o número da polícia em Budapeste. O tempo de reação da polícia era notoriamente lento, mas mesmo assim o assassino tinha ouvido o suficiente.
Olhando para trás, para ver se estava sozinho, virou o ombro musculoso na direção da porta, inclinou-se para trás e sincronizou o golpe com a pancada trovejante da música. A dobradiça velha estourou na primeira tentativa. A porta se abriu com estrondo. O assassino entrou, fechou a porta e encarou sua presa. O homem encolhido no canto parecia tão confuso quanto aterrorizado. O assassino pegou o telefone do rabino e jogou no vaso sanitário. Quem mandou você? Gagaju Coves. A beleza da minha situação, respondeu o homem, é que não tenho como saber. Agora o velho chiava, suando profusamente. De repente, começou a ofegar, os olhos se arregalando enquanto apertava o peito com as duas mãos. Sério, pensou o assassino, sorrindo. Ele está tendo um ataque cardíaco. No piso do banheiro, o velho se retorcia engasgado, os olhos implorando compaixão enquanto o rosto ficava vermelho e ele apertava o peito. Por fim virou de rosto para baixo no ladrilho sujo, onde ficou tremendo e se sacudindo enquanto a bexiga se esvaziava nas calças e um fio de urina corria pelo chão. Por fim, o rabino ficou imóvel. O assassino se agachou e tentou ouvir a respiração. Nada. Então se levantou com um risinho. Você tornou meu serviço mais fácil do que eu previa. Com isso, foi para a porta. Os pulmões do rabino Coves ansiavam por ar. Tinha conseguido fazer o desempenho de toda uma vida. À beira da inconsciência, ficou imóvel escutando os passos do agressor pelo banheiro. A porta se abriu rangendo e se fechou com um estalo. Silencio. Coves se obrigou a esperar mais alguns instantes para garantir que o assassino não poderia ouvi-lo. Depois, incapaz de esperar mais um segundo, exalou e começou a respirar profundamente. Até mesmo o ar rançoso do banheiro tinha gosto de algo mandado pelo céu. Abriu lentamente os olhos, com a visão turva pela falta de oxigênio. Enquanto levantava a cabeça latejante, a visão começou a clarear. Para sua perplexidade, viu uma figura escura parada do lado de dentro da porta fechada. O homem de boné estava sorrindo para ele. Coves se imobilizou. Ele não saiu do banheiro. O assassino deu 2 longos passos até o rabino. E com um aperto de ferro agarrou o pescoço do velho e empurrou seu rosto de volta contra o chão. Você conseguiu prender a respiração, rosnou o matador, mas não fazer seu coração parar. Ele gargalhou. Não se preocupe. Posso ajudar com isso. Um instante depois um ponto de calor penetrou na lateral do pescoço de Coves. Fogo derretido pareceu descer pela garganta e subir pelo crânio. Dessa vez, quando seu coração sofreu um ataque, ele soube que era de verdade. Depois de dedicar uma parte tão grande da vida aos mistérios do Chamaim, a moradia de Deus e dos mortos justos, o rabino Yehuda Coves soube que todas as respostas estavam a apenas um batimento cardíaco de distância. Capítulo 44. Sozinha no espaçoso toalete do jato G550, Ambra Vidal parou diante da pia e deixou a água quente correr suave sobre as mãos enquanto se olhava no espelho, mal se reconhecendo no reflexo. O que eu fiz? Tomou outro gole de vinho, ansiando pela vida de apenas alguns meses atrás, quando estava concentrada no trabalho do museu, solteira e anônima. Mas isso havia mudado. Tudo tinha evaporado no momento em que Julian fez o pedido. Não. No momento em que você disse sim. Agora ela havia absorvido o horror do assassinato desta noite, e sua mente lógica estava pesando as implicações, temerosa. Eu convidei o assassino de Edmond para o museu. Fui enganada por alguém do palácio. E agora sei demais. Não existia prova de que o príncipe Julian estivesse por trás daquele crime sangrento, nem que ao menos soubesse do plano de assassinato. Mesmo assim, Ambra tinha visto o suficiente do funcionamento interno do palácio para suspeitar de que nada disso teria acontecido sem o conhecimento do príncipe, ou mesmo sua bênção. Contei coisas demais a Julian. Nas últimas semanas, Ambra tinha sentido uma necessidade crescente de justificar cada segundo que passava longe do noivo ciumento, e assim, havia contado a ele, em particular, boa parte do que sabia sobre a futura apresentação de Edmond. Agora sentia que sua abertura tinha sido imprudente. Fechou a torneira e enxugou as mãos, pegando a taça quase vazia e engolindo as últimas gotas. No espelho viu uma mulher estranha, uma profissional que já fora confiante e agora estava cheia de arrependimento e vergonha. Os erros que eu cometi em poucos meses. Enquanto sua mente voltava no tempo, imaginou o que poderia ter feito de outro modo. 4 meses atrás, numa noite chuvosa em Madrid, Ambra estava numa festa beneficente no Museu de Arte Moderna Reina Sofia. A maior parte dos convidados tinha migrado para a sala 206.06 para olhar a obra mais famosa do museu, Guernica, um Picasso de 7,5 metros que evocava o horrível bombardeio de uma pequena cidade basca durante a Guerra Civil Espanhola. Mas Ambra achava a pintura dolorosa demais, uma lembrança vívida da opressão brutal sofrida sob o domínio do ditador fascista, o general Francisco Franco, entre 1939 e 1975. Em vez disso, optou por ir sozinha a uma galeria silenciosa, desfrutar da obra de uma de suas artistas espanholas prediletas, Maruja Malo, uma pintora surrealista da Galícia cujo sucesso na década de 1930 ajudara a abrir caminho para a aceitação de artistas mulheres na Espanha. Estava sozinha admirando La Verbena, uma sátira política cheia de símbolos complexos, quando uma voz profunda falou atrás dela. É esse quase tão guapa como tu, declarou o homem. É quase tão linda quanto você. Ambra continuou olhando para frente e resistiu à ânsia de revirar os olhos. Em eventos como esse, às vezes o museu mais parecia um desajeitado bar de encontros do que um centro cultural. Que crees que significa?
Insistiu a voz atrás dela. O que você acha que significa? Não faço ideia, mentiu ela, esperando que, se falasse em inglês, faria o homem ir embora. Só gosto. Também gosto, respondeu ele num inglês quase sem sotaque. Malo estava à frente do seu tempo. Infelizmente, para um olhar menos treinado, a beleza superficial desta pintura pode camuflar a substância mais profunda que ela possui. Ele fez uma pausa. Imagino que uma mulher como você deva enfrentar esse problema o tempo todo. Ambra gemeu por dentro. Será que as mulheres ainda caem nesse tipo de cantada? Grudando um sorriso educado no rosto, virou para despachar o sujeito. Senhor, é muita gentileza dizer isso, mas... Ambra Vidal parou no meio da frase. O homem à sua frente era alguém que ela vira na televisão e em revistas durante toda a vida. Ah, Gegju Ambra. O senhor é presunçoso? Arriscou o homem. Disse agitadamente usado? Desculpe, eu levo uma vida resguardada e não sou muito bom com esse tipo de coisa. Ele sorriu e estendeu a mão educadamente. Meu nome é Julian. Acho que sei o seu nome, disse Ambra, ficando ruborizada enquanto apertava a mão do príncipe Julian, o futuro rei da Espanha. Ele era muito mais alto do que ela havia imaginado, com olhos suaves e um sorriso confiante. Não sabia que o senhor estaria aqui esta noite, continuou, recuperando rapidamente a compostura. Imaginei que fosse mais afeito ao Museu do Prado. O senhor sabe, Goya, Velázquez, os clássicos. Quer dizer, conservador e antiquado. Ele deu um riso caloroso. Acho que você me confundiu com o meu pai. Malo e Miró sempre foram meus prediletos. Ambra e o príncipe conversaram por vários minutos e ela ficou impressionada com o conhecimento de arte que ele possuía. Bom, afinal de contas, o sujeito tinha crescido no Palácio Real de Madrid, que abrigava uma das melhores coleções da Espanha. Provavelmente tinha um El Greco original pendurado no quarto em que dormia quando era criança. Sei que isso vai parecer apressado, disse o príncipe, entregando-lhe um cartão de visita com impressão em relevo dourado, mas adoraria que você me acompanhasse num jantar amanhã à noite. Meu número particular está no cartão. É só confirmar. Jantar? Brinco Ambra. O senhor nem sabe o meu nome. Ambra Vidal, respondeu ele despreocupadamente. Você tem 39 anos. É formada em História pela Universidade de Salamanca. É diretora do nosso Museu Guggenheim em Bilbao. Recentemente falou sobre a controvérsia ao redor de Luís Quilles, cuja obra, concordo, espelha explicitamente os horrores da vida moderna e pode não ser adequada para crianças pequenas. Mas não sei se concordo quando você diz que a obra dele lembra de Bansky. Você nunca se casou. Não tem filhos. E fica fantástica de preto. O queixo de Ambra caiu. Meu Deus! Essa abordagem costuma funcionar? Não faço ideia, disse ele com um sorriso. Acho que vamos descobrir. Como se tivessem recebido uma deixa, 2 agentes da Guardia Real se materializaram e levaram o príncipe para falar com alguns VIPs. Ambra apertou o cartão de visita sentindo algo que não experimentava em anos. Um frio na barriga. Um príncipe acabou de me convidar para sair? Tinha sido uma adolescente magricela e comprida, e os rapazes que a convidavam para sair sempre se sentiam no mesmo nível que ela. Porém, mais tarde, quando sua beleza aflorou, Ambra de repente descobriu que os homens ficavam intimidados em sua presença, remexendo-se, desajeitados e agindo com deferência demais. Mas nessa noite um homem poderoso a tinha abordado de forma ousada e assumido totalmente o controle. Isso a fez sentir-se feminina. E jovem. Na noite seguinte, um chofer pegou Ambra no hotel e a levou ao Palácio Real, onde ela se viu sentada ao lado do príncipe na companhia de 2 dúzias de outros convidados, muitos dos quais reconhecia das colunas sociais ou da política. O príncipe a apresentou como sua adorável nova amiga e iniciou uma conversa sobre arte, da qual Ambra podia participar integralmente. Ela teve a sensação de que estava passando por algum tipo de teste, mas não se incomodou. Sentiu-se lisonjeada. No final da noite, Julian a puxou de lado e sussurrou, espero que tenha se divertido. Eu adoraria ver você de novo. E sorriu. Que tal na quinta-feira à noite? Obrigada, mas infelizmente vou viajar para Bilbao de manhã. Então vou para lá também. Você já esteve no restaurante Etxanobi? Ambra teve que rir. O Etxanobi era uma das experiências culinárias mais desejadas de Bilbao. Predileto dos aficionados de arte de todo o mundo, tinha decoração de vanguarda e uma cozinha colorida que fazia com que as pessoas se sentissem numa paisagem pintada por Marc Chagall. Seria maravilhoso, ouviu-se dizendo. No Etxanobi, diante de requintados pratos de atum tostado com sumagre e aspargos com trufas, Julian começou a falar dos desafios políticos que enfrentava enquanto tentava emergir da sombra do pai doente, e também sobre a pressão que sentia para dar continuidade à linhagem real. Ambra reconheceu nele a inocência de um menino enclausurado, mas também viu o nascimento de um líder que tinha uma paixão fervorosa pelo país. Achou isso uma combinação sedutora. Naquela noite, quando os seguranças de Julian o levaram para seu avião particular, Ambra soube que estava apaixonada. Você mal o conhece, lembrou a si mesma. Vá com calma. Os meses seguintes pareceram passar num instante enquanto Ambra e Julian se encontravam constantemente, jantares no palácio, piqueniques na propriedade dele no campo, até uma matinê de cinema. O entendimento entre os dois não era forçado e Ambra não conseguia se lembrar de já ter se sentido mais feliz. Julian tinha um charme antiquado, sempre segurando sua mão ou roubando um beijo com delicadeza, mas jamais cruzando os limites convencionais.
E Ambra gostava de seus modos refinados. Numa manhã ensolarada, 3 semanas antes, Ambra estava em Madrid para participar de um programa de TV matinal em que seria entrevistada sobre as próximas exposições no Guggenheim. O telediario da RTVE era assistido por milhões de pessoas em todo o país, e Ambra estava meio apreensiva por aparecer num programa ao vivo, mas sabia que isso seria uma divulgação fantástica para o museu. Na noite anterior ao programa, ela e Julian se encontraram para um jantar deliciosamente casual na trattoria Malatesta, depois saíram discretamente para um passeio no Parque del Retiro. Vendo as famílias se divertindo e a quantidade de crianças rindo e correndo, Ambra sentiu-se em paz, entregue ao momento. Você gosta de crianças? Perguntou Julian. Adoro, respondeu ela com honestidade. Na verdade, às vezes acho que essa é a única coisa que me falta na vida. Julian deu um sorriso largo. Conheço esse sentimento. Nesse instante, o modo como ele a encarou parecia diferente e, de repente, Ambra percebeu por que Julian estava fazendo essa pergunta. Um medo súbito a dominou e uma voz gritou em sua cabeça. Diga a ele. Diga a ele agora. Tentou falar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Você está bem? Perguntou ele, parecendo preocupado. Ambra sorriu. É o telediario. Só estou meio nervosa. Respire fundo. Você vai se sair muito bem. Julian abriu um sorriso largo e depois se inclinou e lhe deu um beijo rápido e suave nos lábios. Na manhã seguinte, às 7h30, Ambra se viu num palco de TV, batendo um papo surpreendentemente confortável com os 3 charmosos apresentadores do telediario. Estava tão envolvida no entusiasmo pelo Guggenheim que mal notava as câmeras e a plateia ao vivo, nem se lembrava de que havia 5 milhões de pessoas assistindo ao programa em casa. Gracias, Ambra, muito interessante, disse a apresentadora enquanto o segmento chegava ao fim. Um gran placer conocerte. Ambra assentiu, agradecendo, e esperou que a entrevista terminasse. Estranhamente, a apresentadora deu um sorrisinho e virou-se para a câmera, falando direto com os telespectadores. Esta manhã, começou ela, uma pessoa muito especial fez uma visita surpresa ao estúdio do telediario e nós gostaríamos de apresentá-la. Os 3 anfitriões se levantaram batendo palmas enquanto um homem alto e elegante entrava no cenário. Quando a plateia o viu, saltou de pé, aplaudindo loucamente. Ambra também se levantou, olhando chocada. Julian? O príncipe acenou educadamente para o público e apertou a mão dos 3 apresentadores. Depois foi até Ambra e passou o braço em volta dela. Meu pai sempre foi um romântico, disse olhando diretamente para a câmera, falando aos telespectadores. Quando minha mãe faleceu, ele jamais deixou de amá-la. Eu herdei seu romantismo e acredito que, quando um homem encontra o amor, sabe disso num instante. Julian olhou para Ambra e deu um sorriso caloroso. E assim, ele deu um passo atrás e a encarou. Quando Ambra percebeu o que ia acontecer, ficou paralisada de incredulidade. Não. Julian. O que você está fazendo? Sem aviso, de repente, o príncipe herdeiro da Espanha estava se ajoelhando diante dela. Ambra Vidal, estou pedindo não como um príncipe, mas simplesmente como um homem apaixonado. Ele a encarou com olhos turvos, e as câmeras deram um close em seu rosto. Eu amo você. Quer se casar comigo? A plateia e os apresentadores ofegaram, e Ambra sentiu milhões de olhos de todos os cantos do país focalizados nela. O sangue lhe subiu ao rosto e as luzes pareceram subitamente escaldantes. Seu coração começou a bater feito louco enquanto ela encarava Julian, com 1000 pensamentos correndo pela cabeça. Como você pôde me colocar nessa situação? Nós nos conhecemos há pouco tempo. Existem coisas sobre mim que não contei, coisas que poderiam mudar tudo. Ambra não fazia ideia de quanto tempo ficará parada, num pânico silencioso, mas finalmente um dos apresentadores deu um riso desajeitado e disse, acho que a senhorita Vidal está em transe. Senhorita Vidal? Há um príncipe bonito ajoelhado à sua frente e declarando amor diante do mundo inteiro. Ambra revirou a mente procurando algum modo gentil de sair da situação. Tudo o que escutou foi silêncio, e soube que estava numa armadilha. Só havia um modo de este momento público terminar. Estou hesitando porque mal posso acreditar que este conto de fadas tem um final feliz. Relaxou os ombros e deu um sorriso caloroso para Julian. Claro que aceito me casar com você, príncipe Julian. O estúdio explodiu em aplausos loucos. Julian se levantou e envolveu Ambra com os braços. Enquanto se abraçavam, ela percebeu que os dois nunca tinham feito isso, até esse momento. 10 minutos mais tarde, estavam sentados no banco de trás da limusine dele. Dá para ver que assustei você, disse Julian. Desculpe. Eu estava tentando ser romântico. Tenho sentimentos fortes por você e, Julian, interrompeu Ambra enfaticamente. Também tenho sentimentos fortes por você, mas você me colocou numa situação embaraçosa. Jamais imaginei que faria um pedido tão depressa. Nós mal nos conhecemos. Existem muitas coisas que preciso lhe contar, coisas importantes sobre meu passado. Nada do seu passado importa. Isso pode importar. Muito. Ele sorriu e balançou a cabeça. E eu te amo. Não vai importar. Pode me pôr à prova. Ambra examinou o homem à sua frente. Certo, então. Sem dúvida, não era assim que desejava ter essa conversa, mas ele não tinha lhe dado escolha. Bom, quando eu era pequena, tive uma infecção terrível que quase me matou. Julian. Certo. Enquanto falava, Ambra sentiu um vazio profundo crescendo por dentro.
E o resultado é que meu sonho de ter filhos, bom, não pode ser mais que um sonho. Não entendi. Julian, disse ela peremptoriamente. Eu não posso ter filhos. Meus problemas da infância me deixaram estéril. Eu sempre quis ter filhos, mas não posso. Sinto muito. Sei como isso é importante, mas você acaba de pedir em casamento uma mulher que não pode lhe dar um herdeiro. Julian ficou branco. Ambra o encarou, desejando que ele falasse. Julian, este é o momento em que você me abraça com força e diz que está tudo bem. Este é o momento em que você diz que isso não importa e que me ama mesmo assim. E então aconteceu. Julián se afastou ligeiramente. Nesse instante, Ambra soube que tudo estava acabado. Capítulo 45. A divisão de segurança eletrônica da guardia fica num labirinto de salas sem janela no subsolo do Palácio Real. Intencionalmente isolado do vasto alojamento e da armaria, o quartel-general da divisão consiste em dezenas de cubículos com computadores, uma central telefônica e uma parede de monitores de segurança. Os 8 funcionários, todos com menos de 35 anos, são responsáveis por fornecer redes de comunicação seguras para o pessoal do palácio e para a Guardia Real, além do apoio de vigilância eletrônica para o prédio do palácio propriamente dito. Nesta noite, como sempre, as salas do porão estavam asfixiantes, cheirando a macarrão instantâneo e pipoca de micro-ondas. As luzes fluorescentes zumbiam alto. Eu pedi que colocassem minha sala aqui, pensou Mônica Martim. Ainda que coordenadora de relações públicas não fosse tecnicamente um cargo na guardia, o serviço dela exigia acesso a computadores poderosos e funcionários com conhecimento tecnológico. Assim, a divisão de segurança eletrônica tinha parecido um lugar muito mais lógico para ela do que um escritório mal equipado lá em cima. Esta noite vou precisar de toda a tecnologia disponível. Nos últimos meses, seu foco principal tinha sido ajudar o palácio a manter uma boa relação com a mídia durante a transferência gradual do poder para o príncipe Julian. Não estava sendo fácil. A transição entre líderes havia fornecido uma oportunidade para manifestantes se pronunciarem contra a monarquia. Segundo a Constituição espanhola, a monarquia era um símbolo da unidade e da permanência duradouras da Espanha. Porém, Mônica sabia que fazia um bom tempo que não havia nada unificado no país. Em 1931, a Segunda República marcou o fim da monarquia e, depois, o golpe do general Franco em 1936 mergulhou o país na Guerra Civil. Hoje, ainda que a monarquia restabelecida fosse considerada uma democracia, muitos liberais continuavam a denunciar o rei como um resquício de um passado religioso e militar opressivo, além de uma lembrança cotidiana de que ainda faltava muito para a Espanha se juntar completamente ao mundo moderno. Em seu trabalho de comunicação no último mês, Mônica Martim buscará reforçar a imagem do rei como um símbolo amado que não tinha poder de verdade. Claro, essa era uma ideia difícil de vender quando o soberano era o comandante-em-chefe das Forças Armadas, além de chefe de Estado. Chefe de Estado, pensou Mônica, num país onde a separação entre igreja e Estado sempre foi algo controverso. O relacionamento íntimo entre o rei doente e o bispo Valdespino havia sido, por muitos anos, um espinho no pé dos secularistas e liberais. E ao príncipe Julian, pensou ela. Mônica tinha consciência de que devia seu emprego ao príncipe, mas recentemente ele vinha dificultando o trabalho dela. Algumas semanas antes o príncipe tinha cometido o pior erro de RP que ela já havia testemunhado. Num programa de TV, em rede nacional, ele tinha se ajoelhado e feito um pedido de casamento ridículo a Ambra Vidal. A situação não poderia ter sido mais embaraçosa a não ser se Ambra tivesse recusado, o que, por sorte, ela teve o bom senso de não fazer. Infelizmente, depois disso, Ambra Vidal se mostrará mais complicada do que Julian havia previsto, e seu comportamento fora do normal nesse mês se tornará uma das principais preocupações de RP para Mônica. Mas nesta noite as indiscrições de Ambra estavam praticamente esquecidas. O maremoto gerado na mídia pelos acontecimentos em Bilbao tinha crescido até uma magnitude sem precedentes. Na última hora, teorias conspiratórias haviam viralizado o mundo afora, com várias novas hipóteses envolvendo o bispo Valdespino. A novidade mais significativa era que o assassino do Guggenheim tivera acesso ao evento de Kirsch por ordens de alguém de dentro do Palácio Real. Essa notícia tinha provocado um dilúvio de teorias conspiratórias acusando o rei doente e o bispo Valdespino de tramar o assassinato de Edmund Kirsch, praticamente um semideus do mundo digital e um amado herói americano que tinha optado por morar na Espanha. Isso vai destruir Valdespino, pensou Mônica. Oucan todos. Gritou Garza entrando na sala de controle. O príncipe Julian e Valdespino estão juntos em algum lugar do palácio. Verifiquem todas as câmeras de segurança e os encontrem. Agora. O comandante entrou na sala de Mônica e discretamente a colocou a par da situação do príncipe e do bispo. Somaram? Perguntou ela, incrédula. E deixaram os telefones no cofre do príncipe. Garza deu de ombros. Aparentemente para não conseguirmos encontrá-los. Bom, é melhor encontrarmos, declarou Mônica. O príncipe Julian precisa fazer uma declaração agora mesmo e se distanciar o máximo possível de Valdespino. Ela repassou as últimas novidades. Foi a vez de Garza ficar incrédulo. Tudo isso é boataria. Não há como Valdespino estar por trás de um assassinato. Talvez não, mas o assassinato parece ter alguma relação com a Igreja Católica. Alguém acaba de encontrar uma ligação direta entre o atirador e uma alta autoridade da Igreja. Dê uma olhada. Mônica pegou a última atualização do Conspiracynet, que de novo era acreditada ao informante chamado de monte@iglesia.org. Isso foi publicado há alguns minutos.
Garza se agachou e começou a ler. O Papa, protestou ele. Ávila tem uma ligação pessoal com... Continue lendo. Quando terminou, Garza se afastou da tela e piscou os olhos repetidamente, como se tentasse acordar de um pesadelo. Nesse momento, uma voz masculina gritou da sala de controle. Comandante Garza. Localizei os dois. Garza e Mônica correram para o cubículo onde o diretor de segurança eletrônica Suresh Bala, um indiano especialista em vigilância, apontava para o vídeo em seu monitor. Nele apareciam duas figuras, uma com amplas vestes de bispo e a outra com terno formal. Pareciam estar andando por um bosque. Jardim Leste, disse Suresh. Há 2 minutos. Eles saíram do prédio. Pagantu Garza. Espere, senhor. Suresh adiantou o vídeo, conseguindo acompanhar o bispo e o príncipe com várias câmeras localizadas a intervalos no complexo do palácio. Era possível ver os dois saindo do jardim e passando por um pátio cercado. Aonde eles vão? Mônica tinha uma boa ideia de para onde eles iam, e notou que Valdespino havia pegado um caminho tortuoso para mantê-los fora das vistas dos veículos da mídia na praça principal. Como tinha previsto, Valdespino e Julian chegaram à entrada de serviço sul da Catedral de Almudena, onde o bispo destrancou a porta e levou o príncipe para dentro. A porta se fechou e os dois sumiram. Garza ficou olhando para a tela, mudo, lutando para entender o que tinha visto. Mantenha-me informado. Ordenou finalmente e puxou Mônica. Quando não podiam mais ser ouvidos pelos outros, Garza sussurrou. Não faço ideia de como o bispo convenceu o príncipe a acompanhá-lo para fora do palácio nem a deixar o telefone para trás, mas obviamente Julian não faz ideia das acusações contra Valdespino, caso contrário saberia que deveria se distanciar dele. Concordo, disse Mônica, e odiaria especular sobre o objetivo final do bispo, mas ela parou. Mas o quê? Mônica suspirou. Parece que Valdespino pode ter acabado de fazer um refém extremamente valioso. Cerca de 400 quilômetros ao norte, no átrio do Museu Guggenheim, o telefone do agente Fonseca começou a tocar. Era a 6ª vez em 20 minutos. Quando olhou o identificador de chamadas, sentiu o corpo ficar em posição de sentido. Sim? Atendeu com o coração batendo forte. A voz na linha falava em espanhol, lenta e deliberadamente. Agente Fonseca, como você sabe muito bem, a futura rainha consorte da Espanha tomou algumas atitudes terríveis esta noite, ligando-se a pessoas erradas e provocando um embaraço significativo para o Palácio Real. Para que não sejam causados mais danos, é crucial que você a traga para o palácio o mais rápido possível. Infelizmente, a localização da senhorita Vidal é desconhecida neste momento. Há 40 minutos o jato de Edmond Kirsch decolou do aeroporto de Bilbao em direção a Barcelona, afirmou a voz. Acredito que a senhorita Vidal esteja naquele avião. Como o senhor sabe? Disparou Fonseca, se arrependendo no mesmo instante do tom impertinente. Se você estivesse fazendo o seu trabalho, advertiu a voz, também saberia. Quero que você e seu parceiro vão atrás dela imediatamente. Agora mesmo um transporte militar está sendo abastecido no aeroporto de Bilbao para vocês. Se a senhorita Vidal está naquele jato, observou Fonseca, provavelmente viaja com o professor americano Robert Langdon. Sim, disse a pessoa, com raiva. Não faço ideia de como esse homem convenceu a senhorita Vidal a abandonar sua segurança e fugir com ele, mas, sem dúvida, o senhor Langdon representa um problema. Sua missão é encontrar a senhorita Vidal e trazê-la de volta, se necessário à força. E se Langdon interferir? Houve um silêncio pesado. Faça o máximo para limitar os danos colaterais. Mas a crise é tão grave que o professor seria uma baixa aceitável. Capítulo 46. Conspiracinet.com últimas notícias caso Kirsch toma conta da mídia. Esta noite o anúncio científico de Edmond Kirsch começou como uma apresentação pela internet que atraiu um número espantoso de 3 milhões de espectadores. Mas, depois do assassinato de Kirsch, a cobertura da história suscitou o interesse das grandes redes de notícias de todo o mundo, com uma audiência atual estimada em mais de 80 milhões de pessoas. Capítulo 47. Enquanto o Gulfstream G550 de Kirsch começava a descer em Barcelona, Robert Langdon terminou de beber sua segunda xícara de café e olhou os restos da refeição improvisada que ele e Ambra tinham pegado na cozinha do avião de Edmond. Nozes, bolos de arroz e várias barras veganas, todas com o mesmo gosto. Do outro lado da mesa, Ambra tinha acabado de tomar a segunda taça de vinho tinto e parecia muito mais relaxada. Obrigada por ouvir, disse ela, parecendo sem graça. Obviamente não pude falar sobre o Julian com ninguém. Langdon assentiu, tendo acabado de escutar a história do desajeitado pedido que o príncipe fizera ao vivo pela televisão. Ela não tinha escolha, concordou, sabendo muito bem que Ambra não poderia correr o risco de envergonhar o futuro rei da Espanha em rede nacional. Obviamente, se eu soubesse que ele faria o pedido tão depressa, disse ela, teria dito que não podia ter filhos. Mas tudo aconteceu sem aviso. Ela balançou a cabeça e olhou com tristeza pela janela. Eu achei que gostasse dele. Não sei, talvez tenha sido só a empolgação de um príncipe alto, moreno e bonito? Sugeriu Langdon com um riso torto. Ambra riu baixinho e se virou de volta para ele. Ele tinha isso a favor. Não sei, ele parecia um homem bom. Muito reservado, talvez, mas romântico. Não parecia o tipo de pessoa que se envolveria no assassinato de Edmond. Langdon suspeitou que ela estivesse certa.
O príncipe tinha pouco a ganhar com a morte de Edmond e não havia indícios seguros de que ele tivesse alguma participação, só um telefonema de alguém de dentro do palácio pedindo para colocar o almirante Ávila na lista de convidados. Até o momento, o bispo Valdespino parecia o suspeito mais óbvio, já que soubera do anúncio de Edmond antecipadamente e tivera condições de formular um plano para impedi-lo. Além disso, sabia melhor do que ninguém como esse anúncio poderia ser destrutivo para a autoridade das religiões do mundo. Obviamente não posso me casar com Julian, disse Ambra baixinho. Fico pensando que ele vai romper o noivado, agora que sabe que não posso ter filhos. A linhagem dele manteve a coroa pela maior parte dos últimos 4 séculos. Algo me diz que a administradora de um museu de Bilbao não será o motivo para o fim da linhagem. O alto-falante acima deles estalou e os pilotos anunciaram que era hora de se prepararem para o pouso em Barcelona. Arrancada dos pensamentos sobre o príncipe, Ambra se levantou e começou a arrumar a cabine, lavando os copos na cozinha e jogando fora a comida que tinha sobrado. Professor, entoou Winston ao telefone de Edmond sobre a mesa. Acho que o senhor deveria saber que existem informações novas viralizando na internet. Evidências fortes apontando uma ligação secreta entre o bispo Valdespino e o assassino, o almirante Ávila. Langdon ficou alarmado. Infelizmente há mais, acrescentou Winston. Como o senhor sabe, o encontro secreto de Kirsch com o bispo Valdespino incluiu 2 outros líderes religiosos, um rabino importante e um imã muito querido. Esta noite, o corpo do imã foi encontrado no deserto perto de Dubai. E, nos últimos minutos, chegaram notícias perturbadoras de Budapeste. Parece que o rabino também foi encontrado morto, devido a um aparente ataque cardíaco. Langdon estava atônito. Alguns blogueiros já estão questionando a coincidência de as 2 mortes ocorrerem quase ao mesmo tempo, disse Winston. Langdon assentiu, numa incredulidade muda. De um modo ou de outro, agora o bispo Antônio Valdespino era a única pessoa viva que sabia o que Kirsch tinha descoberto. Quando o Gulfstream G550 pousou na única pista do aeroporto Sabadell, ao pé das colinas de Barcelona, Ambra ficou aliviada ao não ver nenhum sinal de paparazzi ou jornalistas esperando. Segundo Edmond, para evitar os fãs empolgados no aeroporto El Prat, ele optava por manter seu avião nesse pequeno aeroporto. Esse não era o verdadeiro motivo, Ambra sabia. Na verdade, Edmond adorava a atenção e admitiu que mantinha o jato no Sabadell somente para ter uma desculpa para ir para casa pelas estradas sinuosas em seu carro esporte predileto, um Tesla modelo XP90D, que Elon Musk teria entregado a ele em mãos, como presente. Rezava a lenda que Edmond havia desafiado seus pilotos de jato para uma corrida de 1,5 km pela pista do aeroporto, o Gulfstream contra o Tesla, mas os pilotos fizeram as contas e recusaram. Vou sentir falta do Edmond, pensou Ambra, triste. Ele adorava a boa vida e corria riscos, mas sua imaginação brilhante merecia muito mais do que o que havia acontecido nesta noite. Só espero que possamos honrá-lo revelando sua descoberta. Quando o avião chegou ao hangar de Edmond e os motores foram desligados, Ambra viu que tudo ali estava calmo. Aparentemente ela e o professor Langdon ainda não tinham sido descobertos. Enquanto descia a escada do jato, respirou fundo, tentando clarear as ideias. A segunda taça de vinho tinha surtido efeito, e Ambra se arrependeu de tê-la bebido. Ao pisar no chão de cimento do hangar, hesitou ligeiramente e sentiu a mão forte de Langdon no ombro, firmando-a. Obrigada, sussurrou, sorrindo para o professor, que, depois de 2 xícaras de café, estava mais desperto e alerta que nunca. Deveríamos sair daqui o mais rápido possível, disse Langdon, olhando o SUV preto e esguio parado na esquina. Presumo que seja o veículo do qual você falou, não é? O amor secreto de Edmond, assentiu ela. Placa estranha. Ambra olhou a placa do carro e deu um risinho. É Wave, bom, disse ela. Edmond me falou que o Google e a NASA adquiriram recentemente um supercomputador incrível chamado D-Wave, um dos primeiros computadores quânticos do mundo. Ele tentou me explicar, mas era bem complicado. Tinha algo a ver com superposições, mecânica quântica e a intenção de criar um tipo de máquina totalmente novo. De qualquer modo, Edmond queria construir uma coisa que deixasse o D-Wave muito para trás. Planejava chamar seu novo computador de E-Wave. E de Edmond, supôs Langdon. E o I está um passo além do D, pensou Ambra, lembrando-se da história que Edmond lhe contará sobre o famoso computador do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que, segundo a lenda urbana, tinha sido chamado de HAL porque cada letra vinha alfabeticamente à frente de IBM. E a chave do carro. Perguntou Langdon. Você disse que sabe onde ele a esconde. Ele não usava a chave. Ambra levantou o telefone de Kirsch. Edmond me mostrou quando viemos aqui no mês passado. Ela tocou na tela do telefone, abriu o aplicativo do Tesla e escolheu o comando para ligar o carro. Instantaneamente, no canto do hangar, os faróis do SUV se acenderam e o Tesla, sem qualquer ruído, deslizou suavemente para perto deles e parou. Langdon inclinou a cabeça, parecendo irritado com a perspectiva de um carro que se dirigia sozinho. Não se preocupe, disse Ambra, tranquilizando-o. Eu deixo você dirigir até o apartamento de Edmond. Langdon assentiu, agradecendo, e começou a dar a volta até o lado do motorista. Quando passou pela frente do carro, parou olhando a placa e rindo alto. Ambra soube exatamente o que o divertiu, a moldura da placa, e os geeks herdarão a terra. Só Edmond, disse Langdon sentando-se ao volante. A sutileza nunca foi o forte dele. Ele adorava este carro. Ambra sentou-se ao lado de Langdon. Totalmente elétrico e mais rápido que uma Ferrari.
Langdon deu de ombros, olhando o painel de alta tecnologia. Não sou muito chegado a carros. Ambrosório. Vai ser. Capítulo 48. Enquanto o Uber de Ávila seguia a toda velocidade para o leste através da escuridão, o almirante se perguntou quantas vezes, durante seus anos como oficial da Marinha, tinha portado em Barcelona. Sua vida anterior parecia estar a um mundo de distância, depois de terminar num clarão feroz em Sevilha. O destino era uma amante cruel e imprevisível, no entanto agora essa amante parecia oferecer um misterioso equilíbrio. O mesmo destino que havia arrancado sua alma na Catedral de Sevilha tinha lhe concedido uma segunda vida, um recomeço nascido nas paredes santas de uma catedral muito diferente. De modo irônico, a pessoa que o tinha levado até lá era um fisioterapeuta simples chamado Marco. Um encontro com o Papa. Tinha perguntado Ávila, meses antes, quando Marco propôs a ideia. Amanhã? Em Roma. Amanhã na Espanha, respondeu Marco. O Papa está aqui. Ávila o encarou como se ele estivesse louco. A mídia não disse nada sobre a presença de sua santidade na Espanha. Confie em mim, almirante, retrucou Marco, rindo. A não ser que o senhor tenha outro lugar para ir amanhã. Ávila olhou para a perna ferida. Vamos sair às 9, disse Marco. Garanto que nossa pequena viagem será muito menos dolorosa do que a reabilitação. Na manhã seguinte, Ávila vestiu um uniforme da marinha que Marco havia apanhado em sua casa, pegou um par de muletas e foi bamboleando até o carro do rapaz, um Fiat velho. Marco saiu do estacionamento do hospital e partiu para o sul, pela Avenida de La Rasa, finalmente deixando a cidade e pegando a autoestrada N4 para o sul. Para onde vamos? Perguntou Ávila, subitamente inquieto. Relax. Marco sorriu. Confie em mim. Só vai demorar 1 hora. Ávila sabia que não existia nada além de pastos ressecados na N4 por pelo menos 150 quilômetros. Estava começando a achar que tinha cometido um erro terrível. Meia hora depois de terem saído, os dois se aproximaram da cidade fantasma de Eutorbiscal, um povoado agrícola que já fora próspero, cuja população recentemente havia se reduzido a zero. Aonde, afinal de contas, ele está me levando? Marco continuou dirigindo por vários minutos, depois saiu da autoestrada e virou para o norte. Está vendo? Perguntou Marco, apontando, à distância, por cima de um campo sem plantação. O almirante não disse nada. Ou o jovem fisioterapeuta estava alucinando ou Ávila estava perdendo a visão com a idade. Não é incrível? Perguntou Marco. Ávila franziu as pálpebras diante do sol e finalmente enxergou uma forma escura se erguendo na paisagem. À medida que chegavam mais perto, seus olhos se arregalaram, incrédulos. Isso é, uma catedral? Uma construção daquele porte era algo que ele poderia esperar encontrar em Madrid ou Paris. Ávila tinha morado a vida inteira em Sevilha, mas jamais soubera da existência de uma catedral ali, no meio do nada. Quanto mais perto chegavam, mais impressionante parecia o complexo, com as enormes paredes de cimento fornecendo um nível de segurança que o almirante só tinha visto na cidade do Vaticano. Marco saiu da rodovia e seguiu por uma curta estrada de acesso em direção à catedral, aproximando-se de um alto portão de ferro que bloqueava o caminho. Enquanto paravam, Marco pegou um cartão plastificado no porta-luvas e o colocou no painel. Um guarda se aproximou, checou o cartão e espiou dentro do veículo, dando um sorriso largo ao ver Marco. Bem-vindos, disse. Que tal, Marco? Os dois homens trocaram um aperto de mãos e Marco apresentou o almirante Ávila. Ha venido a conocer al Papa, diz Marco ao guarda. Ele veio conhecer o Papa. O guarda assentiu, admirando as medalhas no uniforme de Ávila, e liberou a passagem. Enquanto o portão enorme se abria, Ávila sentiu que estava entrando num castelo medieval. A altíssima catedral que se erguia diante deles tinha 8 pináculos, cada um com uma torre de sino em 3 camadas. Um trio de cúpulas enormes compunha o corpo da estrutura, cujo exterior era feito de pedra marrom escura e branca, o que lhe dava uma impressão estranhamente moderna. Ávila baixou o olhar para a estrada de acesso, que se dividia em 3 pistas paralelas, cada uma ladeada por uma falange de palmeiras altas. Para sua surpresa, toda a área estava apinhada de veículos estacionados, centenas. Sedãs de luxo, ônibus dilapidados, lambretas sujas de lama, tudo o que fosse imaginável. Marco passou por todos, indo direto até o pátio da frente da igreja, onde um guarda os viu, olhou o relógio e os fez entrar numa vaga obviamente reservada para eles. Estamos um pouco atrasados, disse Marco. Devemos entrar depressa. Ávila já ia responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Tinha acabado de ver a placa na frente da igreja. Igreja Católica Palmariana, meu Deus. Ávila ficou horrorizado. Ouvi falar desta igreja. Virou-se para Marco, tentando controlar o coração, que batia forte. Essa é a sua igreja, Marco? Ávila tentou não parecer alarmado. Você é um palmariano? Marco sorriu. Você disse a palavra como se fosse algum tipo de doença. Sou apenas um católico devoto que acredita que Roma se desviou do caminho. Ávila levantou os olhos de novo para a igreja. A estranha afirmação de Marco, de que conhecia o Papa, subitamente fez sentido. O Papa está aqui na Espanha. Alguns anos antes, a rede de televisão Canal Sur tinha apresentado um documentário intitulado La Iglesia Oscura, cujo propósito era revelar alguns segredos da igreja palmariana. Ávila ficou pasmo ao descobrir a existência daquela estranha igreja, para não mencionar sua congregação e sua influência cada vez maiores.
Segundo as histórias que ouvirá, a igreja palmariana fora fundada depois de alguns moradores da região dizerem que tinham testemunhado uma série de visões místicas num campo próximo. Supostamente a Virgem Maria aparecerá para eles alertando que a igreja católica estava cheia da heresia do modernismo e que a verdadeira fé precisava ser protegida. A Virgem Maria tinha instigado os palmarianos a estabelecer uma igreja alternativa e declarar que o Papa atual em Roma era falso. A convicção de que o Papa do Vaticano não era o pontífice válido era conhecida como sedevacantismo, uma crença de que o trono de São Pedro estava literalmente vago. Além disso, os palmarianos diziam ter prova de que o verdadeiro Papa era de fato o fundador de sua igreja, um homem chamado Clemente Domingues Y. Gomes, que assumiu o nome de Papa Gregório XVII. Sob o comando de Gregório, o antipapa na visão dos católicos predominantes, a igreja palmariana cresceu cada vez mais. Em 2005, quando o Papa Gregório morreu enquanto oficiava uma missa de Páscoa, seus apoiadores saudaram o momento da morte como um sinal milagroso vindo do alto, confirmando que esse homem estava de fato ligado diretamente a Deus. Agora, olhando a enorme catedral, Ávila não pôde deixar de ver a construção como algo sinistro. Quem quer que seja o antipapa atual, não tem interesse em conhecê-lo. Além de ser criticada por suas declarações ousadas sobre o papado, a igreja palmariana sofria acusações de lavagem cerebral e intimidação e era até responsabilizada por várias mortes misteriosas, inclusive de uma de suas fiéis, Bridget Crosby, que, segundo os advogados de sua família, foi incapaz de fugir de uma das igrejas palmarianas na Irlanda. Ávila não queria ser grosseiro com seu novo amigo, mas não era isso que tinha esperado da viagem desse dia. Marco, disse com um suspiro, desculpe, mas não creio que eu possa fazer isso. Eu senti que você diria isso, respondeu Marco, aparentemente sem se abalar. E admito que tive a mesma reação quando vim pela primeira vez. Também tinha ouvido todas as fofocas e os boatos sinistros, mas garanto que essas coisas não passam de uma campanha de difamação liderada pelo Vaticano. E você pode culpá-los, pensou Ávila. Sua igreja declarou que eles são ilegítimos. Roma precisava de um motivo para nos excomungar, por isso eles inventaram mentiras. Durante anos, o Vaticano vem espalhando informações falsas sobre os palmarianos. Ávila observou a catedral magnífica no meio de lugar nenhum. Alguma coisa parecia estranha. Estou confuso, disse. Se vocês não têm ligações com o Vaticano, de onde vem todo o seu dinheiro? Marco sorriu. Você ficaria pasmo com a quantidade de seguidores secretos que os palmarianos têm no meio do clero católico. Aqui na Espanha existem muitas paróquias católicas conservadoras que não aprovam as mudanças liberais provenientes de Roma e estão mandando dinheiro discretamente para igrejas como a nossa, onde os valores tradicionais são mantidos. A resposta era inesperada, mas pareceu verdadeira. Ávila também tinha sentido um cisma crescente na Igreja Católica, uma divisão entre os que acreditavam que a Igreja precisava se modernizar para não morrer e os que defendiam que o verdadeiro propósito da Igreja era permanecer inflexível diante de um mundo que evoluía. O Papa atual é um homem notável, disse Marco. Contei a ele sua história e ele disse que ficaria honrado em receber em nossa igreja um condecorado oficial militar e encontrá-lo pessoalmente depois da missa de hoje. Como os predecessores, ele teve um passado militar antes de encontrar Deus e sabe o que você está passando. Acho mesmo que os pontos de vista dele podem ajudar você a encontrar a paz. Marco abriu a porta para sair do carro, mas Ávila não conseguia se mexer. Ficou sentado, olhando a estrutura gigantesca, culpado por sentir um preconceito cego contra aquelas pessoas. Para ser justo, não sabia nada sobre a igreja palmariana, a não ser boatos, e o próprio Vaticano não estava imune a escândalos. Além disso, a própria igreja de Ávila não o tinha ajudado depois do ataque. Perdoe seus inimigos, tinha dito a freira. Dê a outra face. Luis, escute, sussurrou Marco. Sei que enganei você um pouco para trazê-lo aqui, mas foi com boas intenções. Eu queria que você conhecesse esse homem. As ideias dele mudaram minha vida drasticamente. Depois de perder a perna, fiquei na mesma situação em que você está. Queria morrer. Estava afundando nas trevas, e as palavras desse homem me deram um objetivo. Ven a ouvi-lo pregar. Ávila hesitou. Fico feliz por você, Marco. Mas acho que vou ficar bem sozinho. Bem? O rapaz gargalhou. Há uma semana você encostou uma arma na cabeça e puxou o gatilho. Você não está bem, meu amigo. Ele está certo. Ávila tinha consciência, e daqui a uma semana, com o fim da terapia, vou voltar para casa sozinho e ficar à deriva outra vez. De que você tem medo? Pressionou Marco. Você é oficial da Marinha. É um homem adulto que comandou um navio. Tem medo de que o Papa vá fazer lavagem cerebral em você em 10 minutos e prendê-lo como refém? Não sei do que tenho medo, pensou Ávila, olhando a perna ferida, sentindo-se estranhamente pequeno e impotente. Durante a maior parte da vida estivera no comando, dando ordens. Não tinha certeza quanto à perspectiva de receber ordens de outra pessoa. Tudo bem, disse Marco, prendendo de novo o cinto de segurança. Desculpe, dá para ver que você está desconfortável. Não queria pressionar. E estendeu a mão para ligar o carro. Ávila se sentiu idiota. Marco era praticamente uma criança, tinha um terço da sua idade, não tinha uma perna, estava tentando ajudar um colega inválido, e ele havia retribuído sendo ingrato, cético e condescendente. Não, disse. Desculpe, Marco. Vai ser uma honra ouvir o homem pregar. Capítulo 49.
O para-brisa do Tesla Modelo X de Edmond era amplo, fundindo-se sem emendas ao teto do carro em algum ponto atrás da cabeça de Langdon, o que lhe dava a sensação desorientadora de estar flutuando dentro de uma bolha de vidro. Guiando pela autoestrada cercada de árvores ao norte de Barcelona, Langdon ficou surpreso ao se pegar dirigindo muito mais rápido do que o generoso limite de 120 km por hora. O motor silencioso e a aceleração linear do veículo faziam com que todas as velocidades parecessem quase idênticas. No banco ao lado, Ambra navegava na internet no enorme computador do painel do carro e lhe repassava as notícias divulgadas no mundo inteiro. Uma teia cada vez mais profunda de intrigas estava emergindo, inclusive boatos de que o bispo Valdespino estivera transferindo fundos para o antipapa da Igreja Palmariana, que supostamente tinha ligações militares com carlistas e parecia responsável não somente pela morte de Edmond, mas também pela de Syed Al-Fadl e do rabino Yehuda Kovis. Enquanto Ambra lia em voz alta, ficou claro que os veículos de mídia de toda parte faziam a mesma pergunta: o que Edmond Kirsch podia ter descoberto que fosse tão ameaçador a ponto de um bispo proeminente e uma seita católica conservadora o assassinarem num esforço para silenciar o anúncio? O número de pessoas visualizando as notícias é incrível, disse Ambra, levantando o olhar da tela. O interesse por essa história não tem precedentes. Parece que o mundo inteiro está hipnotizado. Nesse instante Langdon percebeu que talvez houvesse um macabro aspecto positivo no assassinato de Edmond. Com toda a atenção da mídia, a audiência global de Kirsch havia atingido um patamar muito mais alto do que ele poderia imaginar. Mesmo morto, Edmond tinha a atenção do mundo. Essa percepção deixou Langdon mais comprometido ainda em alcançar seu objetivo, encontrar a senha de 47 letras e revelar a apresentação ao mundo. Ainda não há nenhuma declaração do Julian, constatou Ambra, perplexa. Nenhuma palavra do Palácio Real. Não faz sentido. Eu tive uma experiência pessoal com a coordenadora de RP de lá, Mônica Martin, e ela é totalmente a favor da transparência e de divulgar informações antes que a imprensa possa deturpá-las. Tenho certeza de que ela está insistindo para que Julian faça uma declaração. Langdon suspeitou que Ambra estivesse certa. Considerando que a mídia acusava o principal conselheiro religioso do palácio de conspiração, talvez até de assassinato, parecia lógico que Julian fizesse algum tipo de declaração, nem que fosse apenas para dizer que o palácio estava investigando as acusações. Especialmente considerando que a futura rainha consorte do país estava ao lado de Edmond quando ele levou o tiro, acrescentou Langdon. Poderia ter sido você, Ambra. O príncipe poderia ao menos dizer que está aliviado por você estar em segurança. Não sei se ele está, disse Ambra em tom casual, saindo do navegador da internet e se recostando no banco. Langdon olhou para ela. Bom, se é que vale alguma coisa, eu fico feliz porque você está em segurança. Não sei se poderia ter me virado sozinho esta noite. So Zinho? Perguntou uma voz com sotaque pelos alto-falantes do carro. Com que rapidez a gente esquece. Langdon gargalhou diante da indignação de Winston. Winston, Edmond realmente programou você para ser defensivo e inseguro? Não. Ele me programou para observar, aprender e imitar o comportamento humano. Meu tom foi uma tentativa de humor, coisa que Edmond me encorajou a desenvolver. O humor não pode ser programado, deve ser aprendido. Bom, você está aprendendo bem. Estou? Winston implorou. Pode repetir isso? Langdon gargled. Como eu disse, você está aprendendo bem. Ambra pôs a tela do painel na página padrão, um programa de GPS consistindo em uma imagem de satélite onde era visível um avatar minúsculo do carro. Langdon viu que eles tinham serpenteado pelas montanhas de Collserola e agora entravam na autoestrada B20 em direção a Barcelona. Ao sul de onde estavam, na imagem de satélite, viu uma coisa incomum que atraiu sua atenção, uma grande área florestal no meio da vastidão urbana. A área verde era alongada e amorfa, como uma ameba gigante. É o Parque Güell? Pergunto. Ambra olhou para a tela e assentiu. Bom olho. Edmond parava lá com frequência no caminho do aeroporto para casa, acrescentou Winston. Langdon não ficou surpreso. O Parque Güell era uma das obras-primas mais conhecidas de Antoni Gaudí, o mesmo arquiteto e artista cuja obra estava reproduzida na capa do telefone de Edmond. Gaudí era muito parecido com Edmond, pensou Langdon. Um visionário inovador a quem as regras normais não se aplicavam. Devotado estudioso da natureza, Gaudí se inspirava em formas orgânicas para sua arquitetura, usando o mundo natural de Deus como ajuda para projetar estruturas fluidas e biomórficas que frequentemente pareciam ter brotado do chão. Não existem linhas retas na natureza, teria dito uma vez. E, de fato, também havia pouquíssimas linhas retas em sua obra. Frequentemente descrito como pai da arquitetura viva e do design orgânico, Gaudí inventou técnicas de carpintaria, ferragem, vidraria e cerâmica jamais vistas antes para cobrir seus prédios com peles ofuscantes e coloridas. Mesmo agora, quase um século depois de sua morte, turistas de todo o mundo viajavam a Barcelona para ter um vislumbre de seu estilo modernista inimitável. Dentre suas obras estão parques, prédios públicos, mansões particulares, claro, sua obra magna, a Sagrada Família, a enorme basílica católica cujos altíssimos pináculos de esponjas do mar dominam o horizonte de Barcelona e que os críticos saúdam como diferente de tudo em toda a história da arte. Langdon sempre havia se maravilhado com a visão audaciosa de Gaudí para a Sagrada Família, uma basílica tão colossal que continuava em construção até hoje, quase 140 anos depois do início.
Olhando a imagem de satélite do famoso Parkwell, Langdon se lembrou de sua primeira visita ao local na época em que era estudante universitário. Um passeio por uma terra de fantasia com colunas retorcidas que imitavam árvores sustentando passagens elevadas, nebulosos bancos tortos, grutas com fontes que lembravam dragões e peixes e um muro branco ondulante, tão nitidamente fluido que parecia a cauda sinuosa de uma gigantesca criatura unicelular. Edmond adorava tudo de Gaudí, continuou Winston. Em especial o conceito da natureza como arte orgânica. A mente de Langdon voltou à descoberta de Edmond. Natureza. Orgânica. A criação. Pensou nos famosos panóis de Gaudí em Barcelona, ladrilhos hexagonais encomendados para as calçadas da cidade. Cada ladrilho tinha um desenho sinuoso idêntico com rabiscos que pareciam sem sentido. Mas quando todos eram arrumados e girados intencionalmente, surgia um padrão espantoso, uma paisagem subaquática que dava a impressão de plânctons, micróbios e flora submarina, la sopa primordial, como os moradores da cidade costumavam chamar o desenho. A sopa primordial de Gaudí, pensou Langdon, de novo espantado com o modo perfeito como a cidade de Barcelona e a curiosidade de Edmond pela origem da vida se encaixavam. A teoria científica prevalecente era que a vida tinha começado numa sopa primordial, os oceanos antigos onde os vulcões expeliam substâncias químicas ricas que ficavam girando, umas ao redor das outras, constantemente bombardeadas por relâmpagos de tempestades intermináveis, até que de repente, como algum tipo de gólem microscópico, a primeira criatura unicelular saltou para a vida. Ambra, disse Langdon, você é uma curadora de museu. Deve ter discutido arte frequentemente com Edmond. Alguma vez ele lhe disse especificamente o que o atraía em Gaudí? Só o que Winston mencionou. A arquitetura dele parece criada pela própria natureza. As grutas de Gaudí parecem escavadas pelo vento e a chuva. Suas colunas de sustentação parecem ter crescido da terra e seu trabalho com ladrilhos lembra a vida marinha primitiva. Ela deu de ombros. Qualquer que fosse o motivo, Edmond admirava Gaudí a ponto de ter se mudado para a Espanha. Langdon olhou para ela, surpreso. Sabia que Edmond possuía casas em vários países ao redor do mundo, mas nos últimos anos tinha escolhido se estabelecer na Espanha. Está dizendo que Edmond se mudou para cá por causa da arte de Gaudí? Acredito que sim. Uma vez perguntei a ele, por que a Espanha? E ele disse que tivera a rara oportunidade de alugar uma propriedade única aqui, diferente de tudo no mundo. Presumo que estivesse falando do apartamento dele. Onde fica o apartamento? Robert, disse ela, Edmond morava na Casa Milá. Langdon ficou perplexo. Na Casa Milá? A própria, respondeu ela, assentindo. No ano passado, ele alugou todo o último andar e foi morar na cobertura. Langdon precisou de um momento para processar a novidade. A Casa Milá era um dos prédios mais famosos de Gaudí, uma casa espantosamente original cuja fachada em camadas e as sacadas ondulantes lembravam uma montanha escavada, o que havia suscitado seu apelido popular, La Pedreira, a Pedreira. O último andar não é um museu dedicado a Gaudí? Perguntou Langdon, lembrando uma de suas visitas ao prédio. Ah é? Respondeu Winston. Mas Edmond fez uma doação à Unesco, que protege a casa como patrimônio mundial, e a instituição concordou em fechá-la temporariamente e deixar que ele morasse lá durante 2 anos. Afinal de contas, não existe escassez de arte de Gaudí em Barcelona. Edmond morava dentro da Casa Milá, pensou Langdon, perplexo. E mudou-se para ficar apenas 2 anos. Winston N2. Edmond até ajudou a curadoria da Casa Milá a criar um novo vídeo educativo sobre sua arquitetura. Vale a pena assistir. O vídeo é bem impressionante, concordou Ambra, inclinando-se à frente e tocando a tela do navegador de internet. Um teclado apareceu e ela digitou, lapedreira.com. Você deveria assistir a isso. Estou meio que dirigindo, respondeu Langdon. Ambra estendeu a mão para a coluna de direção e deu 2 puxões rápidos numa pequena alavanca. Langdon sentiu o volante enrijecer de repente e notou que o carro parecia estar se guiando sozinho, permanecendo perfeitamente centralizado na pista. Piloto automático, disse ela. O efeito era inquietante, e Langdon não conseguiu tirar as mãos do volante e o pé do freio. Relax. Ambra pôs a mão em seu ombro, tranquilizando-o. É muito mais seguro do que um motorista humano. Relutante, Langdon baixou as mãos no colo. Pronto, disse ela. Agora você pode assistir ao vídeo da Casa Milá. O vídeo começava com uma imagem dramática de ondas batendo, feitas a partir de um helicóptero voando a pouco mais de 1 metro acima do mar aberto. À distância havia uma ilha, uma montanha de pedra com penhascos íngremes que subiam dezenas de metros acima das ondas violentas. Um texto se materializou acima da montanha. La Pedreira não foi criada por Gaudí. Nos próximos 30 segundos, Langdon olhou as ondas começando a esculpir a montanha no característico exterior orgânico da Casa Milá. Em seguida, o oceano correu para dentro, criando reentrâncias e espaços cavernosos onde cachoeiras escavavam escadas e trepadeiras cresciam, retorcendo-se para formar balaustradas de ferro enquanto musgo brotava por baixo, atapetando o piso. Por fim, a câmera recuou para o mar e revelou a famosa imagem da Casa Milá, a Pedreira, esculpida numa montanha enorme. La Pedreira, uma obra-prima da natureza. Langdon teve que admitir que Edmond tinha jeito para criar drama. Depois de assistir ao vídeo repleto de efeitos de computação gráfica, ele ficou ansioso para revisitar o prédio famoso. Voltando o olhar para a estrada, estendeu a mão e desligou o piloto automático, retomando o controle. Esperemos que o apartamento de Edmond contenha o que estamos procurando. Precisamos achar a tal senha.
Capítulo 50. O comandante Diego Garza levou seus 4 agentes armados da guardia pelo centro da Plaza de Larmeria, mantendo o olhar direto em frente e ignorando os repórteres apinhados do lado de fora da cerca, que apontavam câmeras de televisão através das barras e gritavam para que ele fizesse algum comentário. Pelo menos, eles verão que alguém está tomando alguma atitude. Quando chegou à catedral com sua equipe, a entrada principal estava trancada, o que não era surpreendente àquela hora, e Garza começou a bater na porta com o cabo da pistola. Não houve resposta. Continua batendo. Por fim as trancas giraram e a porta se abriu. Garza se pegou cara a cara com uma faxineira, compreensivelmente alarmada diante do pequeno exército junto à porta. Onde está o bispo Valdespino? Perguntou ele. Eu, não sei, respondeu a mulher. Sei que o bispo está aqui. E está com o príncipe Julián. Você não viu? Ela balançou a cabeça. Acabei de chegar. Eu faço a limpeza nas noites de sábado depois. Garza passou por ela, orientando seus homens a se espalhar pela catedral escura. Tranque a porta, ordenou a faxineira. E fique fora do caminho. Em seguida, engatilhou a arma e foi direto para o escritório de Valdespino. Do outro lado da praça, na sala de controle que ficava no porão, Mônica Martim parou diante do bebedouro e deu uma tragada comprida num cigarro que vinha desejando havia muito tempo. Graças ao movimento politicamente correto que crescia na Espanha, o fumo tinha sido banido das salas do Palácio Real. Mas, com o dilúvio de supostos crimes associados ao palácio esta noite, Mônica achou que um pouco de fumaça era uma infração tolerável. Todos os 5 canais de notícias na fileira de aparelhos de TV sem som diante dela continuavam com a cobertura do assassinato de Edmond Kirsch, repassando as imagens do crime brutal. Claro, cada transmissão era precedida pelo aviso de sempre. Atenção, as imagens seguintes podem não ser apropriadas para todos os espectadores. Que falta de vergonha, pensou ela, sabendo que esses comunicados não eram precauções sensíveis das redes de notícias, e sim provocações inteligentes para que ninguém mudasse de canal. Mônica deu outro trago no cigarro, examinando os vários canais que, na maioria, misturavam as crescentes teorias da conspiração com manchetes de última hora e chamadas sensacionalistas. Futurólogo morto pela igreja. Descoberta científica perdida para sempre. Assassino contratado pela família real? Vocês deveriam informar, resmungou ela. E não espalhar boatos sob a forma de perguntas. Mônica sempre havia acreditado na importância do jornalismo responsável como pedra angular da liberdade e da democracia, por isso costumava ficar desapontada com os repórteres que incitavam a controvérsia divulgando ideias obviamente absurdas, ao mesmo tempo que se valiam do artifício de transformar cada declaração ridícula em pergunta para evitar repercussões jurídicas. Até mesmo respeitáveis canais científicos estavam usando esse recurso, perguntando aos espectadores: será possível que este templo no Peru tenha sido construído por alienígenas do passado? Não. Mônica sentia vontade de gritar para o aparelho de TV. Não é possível. Parem de fazer perguntas imbecis. Numa das telas, dava para ver que a CNN estava se esforçando para ser respeitosa. Lembrando Edmund Kirsch Profeta. Visionario. Criador. Mônica pegou o controle remoto e aumentou o volume. Um homem que amava a arte, a tecnologia e a inovação, disse com tristeza o apresentador do noticiário. Um homem que se tornou conhecido pela capacidade quase mística de prever o futuro. Segundo seus colegas, todas as previsões feitas por Edmond Kirsch no campo da informática se tornaram realidade. Isso mesmo, David, exclamou a outra apresentadora. Eu só gostaria que pudéssemos dizer o mesmo com relação às suas previsões pessoais. Em seguida surgiram imagens de arquivo mostrando um Edmond Kirsch robusto e bronzeado dando uma entrevista coletiva na calçada em frente ao número 30 do Rockefeller Center, em Nova York. Hoje faço 30 anos, disse Edmond, e minha expectativa de vida é de apenas 68. Mas, com os avanços futuros na medicina, na tecnologia da longevidade e na regeneração dos telomeros, prevejo que chegarei aos 110. De fato, tenho tanta confiança nisso que acabo de reservar o Rainbow Room para minha festa de 110 anos. Kirsch sorriu e olhou para o topo do prédio. Acabei de pagar a conta, com 80 anos de antecedência, prevendo inclusive a inflação do período. A apresentadora surgiu de novo, um tanto sombria. Como diz o velho ditado, o homem planeja e Deus ri. Verdade, entoou o apresentador. E, além da intriga sobre a morte de Kirsch, há uma explosão de especulações sobre a natureza da descoberta dele. O homem olhou sério para a câmera. De onde viemos? Para onde vamos? 2 perguntas fascinantes. E para responder a essas perguntas, acrescentou a apresentadora, empolgada, temos aqui 2 mulheres muito bem-sucedidas, uma pastora episcopal de Vermont e uma bióloga evolucionária da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA. Depois do intervalo, voltaremos com as opiniões delas. Mônica já conhecia as opiniões das 2, completamente opostas, caso contrário não estariam no programa de vocês. Sem dúvida, a pastora diria algo do tipo: nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, e a bióloga evolucionária reagiria: nós evoluímos a partir dos primatas e vamos nos extinguir. Não provarão nada, só que os espectadores assistem a qualquer coisa se forem suficientemente estimulados. Mônica! Gritou Suresh ali perto. A coordenadora se virou e viu o diretor de segurança eletrônica dobrando o corredor, praticamente correndo. O que foi? Perguntou ela. O bispo Valdespino acaba de me ligar, disse ele, sem fôlego. Ela tirou o som da TV. O bispo ligou.
Para você? Ele disse que diabo está fazendo? Suresh balançou a cabeça. Eu não perguntei e ele não disse. Ligou para ver se eu poderia verificar uma coisa nos servidores dos telefones. Não entendi. Você sabe que o Conspiracinet está dizendo que alguém de dentro do palácio telefonou para o Guggenheim pouco antes do evento desta noite. Um pedido para Ambra Vidal acrescentar o nome de Ávila à lista de convidados. E eu pedi para você dar uma olhada nisso. Bom, Valdespino também pediu. Ligou para perguntar se eu poderia me conectar à central telefônica e descobrir o registro do telefonema, para ver se descobria de onde, no palácio, ele se originou, com esperança de ter uma ideia melhor de quem pode ter ligado. Mônica ficou confusa, já que imaginara que o próprio Valdespino era o suspeito mais provável. Segundo o Guggenheim, continuou Suresh, a recepção de lá recebeu uma ligação do número principal do Palácio Real de Madrid pouco antes do evento. Está no registro deles. Mas há um problema. Eu olhei os registros da nossa central para ver os telefonemas dados no mesmo horário. Ele balançou a cabeça. Nada. Nenhum telefonema. Alguém deletou o registro da ligação do palácio para o Guggenheim. Mônica examinou o colega por um longo momento. Quem tem acesso a isso? Foi exatamente o que Valdespino me perguntou. Então, contei a verdade. Contei que, como chefe da segurança eletrônica, eu poderia ter deletado o registro, mas que não tinha feito isso. E que a única outra pessoa com autorização e acesso aos registros é o comandante Garza. Mônica ficou olhando para ele. Você acha que Garza mexeu nos nossos registros telefônicos? Faz sentido. Afinal de contas, o trabalho dele é proteger o palácio. E, agora, se houver alguma investigação, no que concerne ao palácio, o telefonema jamais aconteceu. Tecnicamente falando, temos uma possibilidade plausível de negar. Apagar o registro ajuda muito a tirar o palácio da enrascada. Tirar da enrascada. Não há dúvida de que o telefonema foi dado. Ambra colocou Ávila na lista. E o Guggenheim vai verificar. Verdade, mas agora é a palavra de uma funcionária jovem da recepção de um museu contra todo o Palácio Real. Segundo nossos registros, o telefonema simplesmente não existiu. A avaliação curta e direta de Suresh pareceu otimista demais para Mônica. E você contou tudo isso ao Valdespino. É simplesmente a verdade. Eu disse a ele que, quer Garza tenha dado o telefonema ou não, ele parece tê-lo apagado num esforço para proteger o palácio. Suresh fez uma pausa. Mas depois de falar com o bispo percebi uma coisa. O quê? Tecnicamente há uma terceira pessoa que tem acesso ao servidor. Suresh olhou nervoso ao redor e chegou mais perto. Os códigos de login do príncipe Julian dão acesso completo a todos os sistemas. Mônica ficou encarando-o. Isso é ridículo. Sei que parece maluquice, mas na hora do telefonema o príncipe estava no palácio, sozinho no apartamento. Poderia facilmente ter telefonado, depois se conectado ao servidor e deletado o registro. O programa é fácil de usar e o príncipe sabe muito mais de tecnologia do que as pessoas imaginam. Suresh, disse Mônica com rispidez, você acha mesmo que o príncipe Julian, o futuro rei da Espanha, mandou pessoalmente um assassino ao Museu Guggenheim para matar Edmond Kirsch? Não sei. Só estou dizendo que é possível. Por que o príncipe Julian faria isso? Você, mais do que ninguém, não deveria fazer essa pergunta. Lembra-se de todas as notícias negativas na imprensa com as quais teve de lidar, sobre Ambra e Edmond Kirsch passando tanto tempo juntos? A história de que Kirsch levou Ambra ao apartamento dele em Barcelona, viajando de avião? Eles estavam trabalhando. Era uma coisa profissional. A política é feita de aparências. Você me ensinou isso. E nós dois sabemos que o pedido de casamento do príncipe não teve a repercussão pública que ele imaginava. O telefone de Suresh soltou um bip e ele leu a mensagem que havia chegado. Seu rosto se turvou com incredulidade. O que foi? Pergunto Mônica. Sem dizer uma palavra, Suresh se virou e correu de volta para o centro de segurança. Suresh. Mônica apagou o cigarro e correu atrás dele, encontrando-o numa das estações de trabalho de sua equipe, onde um técnico estava passando um vídeo de segurança com a imagem granulada. O que é isso aí? Pergunto Mônica. A saída dos fundos da catedral, disse o técnico. Há 5 minutos. Mônica e Suresh se inclinaram olhando o vídeo que mostrava um jovem acólito saindo pelos fundos da catedral, seguindo depressa pela relativamente silenciosa Calle Mayor, destrancando um velho sedã Opel e entrando. Certo, pensou Mônica, ele está indo para casa depois da missa. E daí? Na tela, o Opel deu a partida, seguiu por uma curta distância e parou muito perto do portão dos fundos da catedral, o mesmo por onde o acólito tinha acabado de sair. Quase instantaneamente 2 figuras sombrias passaram pelo portão, agachadas, e entraram no banco de trás do carro. Os 2 passageiros, sem qualquer dúvida, eram o bispo Valdespino e o príncipe Julian. Instantes depois o Opel acelerou, virando a esquina e sumindo de quadro.